Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos voltar a falar sobre o que começamos semana passada, retrasada. Quem se lembra o que era? A oração do Pai Nosso. E nós, lógico, dá para pregar bastante coisa sobre ele, mas a gente dividiu em duas partes, para também não ficar cansativo para os irmãos, né? Mas hoje nós vamos ler o versículo 11, 12 e 13 do capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus. Eu vou aguardar um pouquinho. Capítulo 6 de Mateus, versículo 11, 12 e 13. Amém? Acompanha aí, vai ser um pouquinho diferente o que eu vou ler, mas é a mesma coisa, tá bom? Diz assim: o nosso pão. Vamos ler do começo, vai, para a gente não, né? Vamos ler do 9, e aí a gente vai ficar com 11, 12 e 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí eu falei para vocês que algumas traduções trazem a última parte que diz: pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre, amém. Vale a pena, porque alguns não estavam aqui, vale a pena dizer por que está entre colchetes aí na sua Bíblia este pedaço, ou não está. Mas em algumas Bíblias, do versículo 13, essa parte, pois teu é o reino, o poder e a glória, está entre colchetes ou sequer existe, porque esse pedaço, esse trecho das Escrituras não consta nos melhores manuscritos. O que a gente quer dizer com isso? Que no Novo Testamento existem várias cópias dele, e quando se é coletado as cópias do Novo Testamento, se foi conseguindo esses pergaminhos, essas coisas historicamente, né, pegas, né, na maioria dos manuscritos, das cópias que existiam, esta parte não consta nos manuscritos mais antigos, tá? Então por isso que está entre colchetes. Agora, não quer dizer que isso é mentira, porque em 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 10, tem algo desse tipo. Possivelmente é uma adição que a igreja primitiva fez, tá? Mas não é uma mentira. O que está aqui consta também no Evangelho, na carta de Paulo, tá bom? Por isso que você vai ver entre colchetes, algumas vezes na Bíblia, muitas outras partes em colchetes. Significa isto, que este trecho das Escrituras possivelmente não está nos melhores manuscritos, ou seja, nos mais antigos, mas não quer dizer que não seja verdade, tá bom? Enfim, ficamos então com o versículo 11, 12 e 13, mas semana retrasada, só para não ficarmos no vácuo, né? Nós falamos sobre a universalidade desta oração. É uma oração que você pode fazer e qualquer religião pode fazer, porque ela é universal. Um judeu pode orar, falar essa oração, um cristão pode falar essa oração, até um muçulmano pode falar essa oração, porque ela simplesmente invoca a pessoa de Deus e quem Deus é. E todas as religiões monoteístas, como a nossa, cristã, o Islã e o judaísmo, olham para Deus como esta oração olha. E é importante a gente falar sobre isso, porque Jesus, sabiamente, ele ensina uma oração que talvez ninguém conseguisse ensinar de uma forma tão excelente como ele fez, de uma forma tão universal, tão abrangente como ele fez. Somente Deus mesmo para poder ensinar uma oração desta forma. Então, Jesus nos ensinou muitas coisas acerca dessa oração. Nós vimos que a oração começa com a adoração. Falamos que Pai nosso que estás no céu, santificado. Nós falamos que então precisamos aprender a adorar a Deus, antes de começar a pedir ou qualquer coisa, adorar ao Senhor. Não porque isto é uma ordem,
Não porque tem uma fase que você tem que seguir, mas porque é importante. Jesus está nos ensinando relacionamento. E primeiro vem o relacionamento. Você não pede nada a um estranho, a alguém que você não tem amizade ou você tem um relacionamento íntimo. Você primeiro busca relacionamento. E deste relacionamento é que vem as coisas que o outro pode dar a você. Do relacionamento entre o homem e uma mulher é que vem o amor, o carinho, e etc, 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 né? Mas é do relacionamento, tá certo? Então, nosso relacionamento não é só pelo que Deus pode dar, mas sim pelo que Deus é. Nós aprendemos também, semana retrasada, também quem é Deus para o universo e quem é Deus para nós. Ou seja, o nome de Deus é reverenciado, santo é o seu nome, reverenciado é o seu nome em todo o céu. Então, assim como o seu nome é reverenciado no céu, Jesus ensina que nós devemos pedir que essa experiência divina venha a ser manifestada na terra. É isto que a oração está falando, que assim como o seu nome é santo e isto está estabelecido em toda a ordem celestial, no cosmos, no universo, assim como é no céu, seja manifestado na terra. Essa é a ideia que Jesus quer passar nesta oração. Mas hoje nós vamos falar de outras coisas. Semana passada então falamos quem Deus é para nós e quem Deus é no universo. Hoje nós vamos falar diferente sobre as ações de Deus. O que nós podemos esperar de um Deus que é rei, porque o teu reino tem um rei que é poderoso, mas ao mesmo tempo ele é o quê? Ele é o quê, irmãos? Ele é nosso Pai. Não é assim que começa a oração? Pai nosso. Significa que ele é nosso Pai. Então nós vamos aprender o que um pai espiritual, o que podemos esperar de um pai que apesar de ser rei, ele está presente como um pai em nossas vidas. Então, assim como todo bom pai deseja o melhor para os seus filhos, pelo menos eu acredito que assim seja, todo pai deseja o melhor para os seus filhos. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos mostra que Deus está preocupado com todas as áreas da nossa vida, porque este é o papel de um pai, é estar preocupado com seus filhos. E Deus, como pai, ele está preocupado com todas as áreas da sua vida. E a primeira área que nós podemos ver está no versículo 11. É a área que Deus se preocupa, porque ele é nosso pai. São as nossas necessidades básicas. Versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou o nosso pão diário concede-nos hoje. Eu vou falar agora de umas coisas que não vai rir não, tá? Existe um compositor, aliás, uma dupla de compositores de música caipira. E alguns aqui vão saber, quem não sabe procura no YouTube e vai ver. Os compositores é o Paraíso e o Moacir dos Santos. Isso. Paraíso e Moacir dos Santos. Agora, eles fizeram música para alguns cabras, que talvez vocês já devem ter visto falar em Liu e Léo, Craveiro e Cravinho. É muito antigo. Mas eu não quero falar da dupla sertaneja ou caipira, não quero falar disso. Eu falo disso porque eu fui radialista aqui no Riacho, viu? De música caipira, por isso que eu estou falando essas brincadeiras com vocês. Mas eles escreveram uma canção que se chama Franguinho na Panela. Agora quase todo mundo conheceu. Nem todos, mas quase todos, né? Esse Franguinho na Panela, ele é muito interessante, porque conta a história de um homem na roça. Ele está cantando que ele é um morador na roça, mas tem muito orgulho de morar na roça, de ser um caipira, e que apesar da labuta do trabalho na roça, às vezes
ele come pão com mortadela, mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos têm franguinho na panela. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele, como pai, é provedor. Ele come o pão com mortadela, mas ele está ciente de que seus filhos têm carne. E eu me lembro do Ailton, aquele meu tio que veio pregar aqui uma vez, e ele fala que ele comia arroz e chuchu, e meu primo comia carne. E meu primo é um homem desse tamanho. Ele olha para o meu primo e fala: valeu a pena eu comer chuchu e meu filho carne. Eu quero dizer para vocês que o pai, isso lógico que é a mãe, mas eu quero voltar para a pessoa de Deus. Que Deus se preocupa com as nossas necessidades mais básicas. Deus não come pão com mortadela. Ele sequer tem fome. Mas Ele sabe que nós precisamos dessas coisas. Ele sabe porque Ele nos fez para precisar delas. E ao fazer a cada um de nós com necessidades, Ele também espera que nós aguardemos dEle a saciedade, a obtenção daquilo que precisamos para nós através dele. Deus nos fez carentes para que Ele pudesse suprir a nossa carência. Nós temos fome porque Ele pode dar de comer. Nosso Deus não trabalha na roça, mas Ele é dono do céu, e o seu reino é eterno, como diz aqui nessa canção que nós cantamos. Ele é dono dos céus e da terra, mas Ele é um pai amoroso, e Ele se preocupa com as nossas necessidades. Ele é um pai provedor. É a mesma poesia, é o franguinho na panela. É o franguinho na panela. Deus dá o franguinho na panela para cada um de nós. Ele não deixa faltar, ainda que o seu não seja franguinho, seja o ovo, mas o Senhor está dando para você. É Ele quem te dá, é Ele quem te sustenta. E Ele representa o pão que Jesus pede, o pão diário nos dá hoje. Jesus está pedindo pão, e obviamente você pode entender também como pão espiritual, sendo Ele o pão da vida, mas Jesus está falando de verdade, de coisas físicas, materiais, de necessidade, daquilo que nós precisamos para viver. E Ele ensina então que nós devemos buscar do nosso Deus aquilo que nós precisamos para viver. Dá-nos hoje, Senhor, o nosso pão, nos sustenta, nos dá provisão, nos dá aquilo que nós precisamos, aquilo que é necessário. Mas um detalhe, para cada dia. Jesus não fala, nos dá comida para o resto do ano. Ele fala, nos dá o pão hoje. É muito interessante, porque nós estamos preocupados com amanhã, nós estamos preocupados em estocar, nós estamos preocupados em fazer o nosso pé de meia, e não é errado, tá certo fazer isso, mas Jesus nos ensina que a nossa dependência com Deus não se baseia pelo que nós temos guardado, porque Deus chama de louco esse que armazena, achando que nunca mais vai precisar se preocupar na vida. Mas Jesus ensina que nós devemos depender de Deus todos os dias, e entender que mesmo aquilo que está estocado, é Deus quem guarda e preserva aquilo para você. Mesmo o seu dinheiro estando lá na conta, te garantindo 10 anos, é Deus que provê todos os dias que aquele dinheiro esteja lá, porque senão vem um Collor de mel e certo? Ninguém está seguro. Você acha que está, mas ninguém está seguro. Você acha que tem tudo, e quando você vai ver, você não tem nada. Graças a Deus, então todos os dias Deus nos dá algo. É de suas mãos amorosas que vem tudo o que precisamos, não só comida, mas todas as necessidades básicas. Pão pode significar roupa, pão pode significar teto, pode significar as necessidades que eu tenho, as mais simples, as mais corriqueiras. Nós temos que depender de Deus todos os dias, e pensar que hoje é o dia que eu preciso do Senhor. Hoje eu aguardo de Ti, Senhor, o meu sustento.
Eu não pus ali, mas eu quero contar para vocês como um professor meu deu um testemunho, eu achei fantástico. Ele disse que, dando aula na faculdade, passou por uma situação muito difícil financeira, não tinha dinheiro, começou a ficar sem dinheiro. E um belo dia, a mulher dele ligou na faculdade e disse assim: ó, fulano, quem não conhece é o Itamir Neves, tá? Ele faz programa de rádio e ele contou isso a público, então estou falando. E ele disse assim, que a esposa ligou e disse: ó, hoje não tenho o que comer em casa. Professor de faculdade de teologia. É uma prova, né, irmão? Uma situação difícil. Um homem que ensina sobre Deus, passar por uma situação dessa chega a ser humilhante, chega a trazer até certa dúvida para a cabeça da pessoa. Ele desligou, falou tudo bem, desligou o telefone e continuou a vida dele normal. E ao estar indo embora, veio uma carta. Naquele tempo era muito comum as cartas, mais do que hoje. E um aluno antigo mandou uma carta com um cheque para ele, que havia sentido as semanas antes que deveria fazer aquilo. E o dinheiro chegou com o dia certo. Ele foi lá, fez a despesa e ele jantou aquele dia, porque Deus nos dá o pão de cada dia. Eu não sei se eu tenho fé para isso. Mas ele falou que ele nem chegou a orar pedindo, porque ele confiava em Deus e confia em Deus. Mas Jesus ensina que nós devemos pedir. Você pode pedir, amém? A cada dia Deus vai dar. Ele não pede pelo amanhã, mas pede pelo hoje. Deus quer que estejamos preocupados com hoje. Ele quer que confiemos em nossas vidas, na sua provisão diária. Isso não quer dizer que você não pode fazer plano. Você deve fazer planos, mas entender que todos os dias, o fato dos seus planos estarem dando certo é porque Deus está provendo isso para você. Saiba entender isto. Deus cuida de nossas necessidades a cada dia. Quando o povo sai do Egito, lá em Êxodo 16, o que é que Deus faz para este povo? Quem aqui sabe? Manda o maná do céu, porque no deserto não tem comida. Deus manda o maná do céu. Mas um detalhe, tem um detalhe. Você sabe como que era feito isso? Deus deu uma ordem: vocês vão todos os dias pegar a quantidade suficiente para cada dia. Mas o homem, como ele é malandro, eu acho que era brasileiro, rapaz, aquele pessoal, não é possível. Eles davam um jeitinho. Foram lá, alguns tentaram pegar a mais, porque não confiaram que Deus era capaz de suprir a cada dia. Porque Deus fez isso para testar o homem mesmo. Não confiaram que Deus era capaz de sustentá-los a cada dia. Guardaram e criou bicho no outro dia. E Deus falou de novo: na sexta-feira vou fazer vir em dobro, e vocês vão colher em dobro, para que no sábado, que é dia santo, é o dia do descanso, vocês não devem ir colher. Então Deus manda em dobro. Mesmo assim eles foram no sábado. E aí Deus fica irritado, fala: quando é que esse povo vai entender que sou eu? É das minhas mãos que vem todo o sustento? Quando é que esse povo vai entender que aqui no deserto eles não têm padaria? Essa não ia rolar. Você ia falir, cara, porque não ia ter jeito, não tem pão que sustenta naquele lugar ali. Entendeu? Aí temos que depender de quem? De Deus. A cada dia. É algo interessante o maná do deserto. O objetivo de Deus é verificar a fidelidade dos seus servos, do povo. Alguns pegaram quantidade maior com medo. Só que este medo estava dizendo: eu duvido do Senhor, eu duvido da sua providência, eu duvido que o Senhor fará amanhã. O nosso medo dá um recado muito triste para Deus, quando não confiamos que Ele pode nos dar, que precisamos todos os dias. O pão
pão de cada dia nos ensina que devemos depender de Deus, nos ensina que não devemos esperar riquezas de Deus, mas o sustento para as nossas vidas. E ele ensina que nós devemos ser felizes com o que Deus nos dá, seja caviar ou franguinho na panela. A segunda situação que eu vejo, a área que Deus como Pai age, a primeira é qual? Que Deus provê as nossas necessidades básicas, porque Ele é Pai. Amém? Deus é Pai e Ele cuida das nossas necessidades mais básicas. A segunda área que Deus atua como Pai é na demonstração de perdão. E Ele diz assim, no verso 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Bom, aqui temos uma coisa muito simples, que a gente já falou várias vezes sobre esse assunto, e ela torna a repetir-se nesse versículo. E observem bem, quando acaba a oração, Jesus explica a oração, verso 14 e 15. Jesus explica a oração, e ele explica só uma coisa dessa oração. Do que ele explica? Ele explica sobre o perdão. Ele não fala de mais nada. Ele volta para falar do perdão, de tal a importância deste momento. Ele já terminou de ensinar a oração, mas ele faz um comentário sobre o que ele pediu ali, que é só esse versículo. Depois a gente vai chegar nesse ponto aí. Jesus ensina então que nós devemos pedir perdão. Nós sempre seremos pecadores, como João diz em João, 1 João, não precisa abrir, mas se quiser pôr na tela, 1 João capítulo 1 versículo 10 diz assim: se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Para dizer que Deus é mentiroso é só dizer que você não é pecador. Pronto. Porém, o verso 9, no verso anterior, se puder pôr, diz o quê? Põe aí o verso 9. É um verso anterior desse aí. Se confessarmos o quê? Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Então nós somos pecadores, mas se confessarmos, não é você que é fiel, é Ele, é fiel e justo para nos perdoar. Amém? O Pai é o que? É meu? Nosso. O único que fala meu Pai é Jesus. Você pode falar isso em intimidade com Deus, né? Mas Jesus, ele orava realmente porque Ele é o Filho unigênito. Ele é o primogênito. Nós também somos filhos. Podemos orar também meu Pai. Isso na sua intimidade. Mas quando Jesus fala Pai Nosso, Ele está querendo ensinar que você não está sozinho. Você tem irmãos. Você precisa de relacionamento com esses irmãos. Você precisa aprender a se relacionar com os filhos do seu pai. Porque não há coisa pior para um pai do que ver os filhos brigando. Quando eu vejo numa família isto, eu vejo a desgraça e como o pai e a mãe sofrem de ver a desunião e os filhos um querendo comer o outro. E Deus, Ele como pai, Ele vê a mesma coisa. Nós somos filhos. E somos filhos, e veja lá, Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, versículo 34. Deus perdoa apesar de você ser quem você é. Apesar de eu ser quem eu sou, Deus me perdoa. Mas não podemos esquecer que Ele também perdoa o meu irmão. E às vezes eu não quero que Deus perdoe meu irmão, mas Ele vai perdoar, porque Ele me perdoa. E eu não sou melhor que meu irmão. Está escrito lá, Atos 10, 34. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vai se compadecer do meu rostinho bonito. Eu sou igual.
E Ele me ama incondicionalmente, mas Ele também ama incondicionalmente meu irmão. E Ele vai perdoá-lo, eu gostando ou não. Mas Jesus fala algo importante sobre o perdão. Eu não sei se na tua Bíblia está escrito dívida. Perdoa as nossas dívidas. Em algumas Bíblias vai estar escrito perdoa os nossos pecados. Dívida. A palavra correta é dívida mesmo. Dívida. Por quê? A dívida é algo que alguém precisa dar ao outro. É uma obrigação. Se eu estou te devendo, eu tenho que... Se eu não pago, eu estou te... Logo eu não cumpri com a minha obrigação. Eu estou devendo. O que é alguém, então, que está em dívida que eu tenha que perdoar? São as ações que eu deveria fazer e não faço. É aquilo que eu deveria realmente exercer e não exerço. Porque é minha função. Eu estou em dívida. Paulo fala... agora me deu um branco. Mas fala que nós não devemos dever nada ao outro a não ser o amor. Então essa dívida é constante. Sempre você está em débito. Você está em dívida constante por causa do amor. E Jesus chama de dívida o pecado. Quando nós fazemos algo ao outro, é porque nós não demos ao outro o que ele merecia. Se era o respeito, não demos, pecamos porque não respeitamos. Se era ceder a vez, pecamos porque não cedemos. Se era porque era um direito e nós usurpamos do direito dele, pecamos porque não devolvemos o direito de quem é o direito. Então, a palavra devedor mostra que alguém deve algo e não paga. Ou seja, aquilo que se espera da outra pessoa não vem. Não vem. Nesse sentido, Deus nos perdoa do que deveríamos fazer e não fazemos. É disto que Deus nos perdoa. Do que é esperado e não fazemos. Esta é a dívida que nós temos com Deus. Ele nos perdoa de errarmos constantemente o alvo que Ele estabelece. Aquilo que Ele estabelece, que é o amor, que é a comunhão, que é a comunicação com Ele, a comunhão com Ele. Quando nós erramos isso, nós estamos devendo isto a Deus. Isto é uma dívida, mas Ele nos perdoa desta dívida. Só que você é perdoado de uma coisa que você não tem controle. Você vai pecar, vai ou não vai? Nós vemos lá que todos pecam, não é? Ou você vai dizer que não? Todos pecam. Se todos pecam, todos devem. E se você sempre vai ficar devendo, porque você sempre peca, então você está numa situação terrível, porque sempre você está devendo a Deus. Sempre você está em dívida com Deus. Mas Deus te perdoa sabendo que você não pode pagar. E aí entra o problema. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas que eu tenho contigo, assim como eu perdoo a dívida que o meu irmão tem comigo. É aí que entra, é aí que o pica-pau faz o ninho e a coruja canta. Se é que coruja canta. Pia, coruja pia. É ali que o pica-pau sai do toco. Pois é. É nesse sentido que começa um problema grande. Porque na oração Jesus está estimulando você a ter uma consciência tranquila diante de Deus em relação ao seu irmão. Se você não é capaz de perdoar seu irmão, você não é capaz de fazer essa oração. Porque Jesus está dizendo que você está pedindo a Deus para que Ele use do mesmo critério que você usa para com seu irmão. Assim como eu faço, faça comigo. É lógico que você não pode fazer nada para Deus. E aí o que você está querendo dizer é que meu irmão também, às vezes ele não pode, eu vou perdoá-lo assim mesmo. É isto que Jesus está dizendo. Que o perdão
ele tem que abrir mão dos direitos, ele abre mão da minha razão, ele abre mão da minha vontade. O perdão, ele ultrapassa aquilo que eu acho que é certo. O perdão, ele avança para aquilo que é o correto, aquilo que Deus quer, que é restabelecimento da comunhão, da amizade, do amor. É isso que Deus quer. Devemos ter uma consciência limpa diante de Deus para pedir o seu perdão. E esta consciência se tranquiliza quando praticamos o mesmo perdão para com o próximo. Perdoa-me como eu tenho perdoado aqueles que faltam com a obrigação comigo. Eu não quero dizer com isso que Deus perdoa igual você. Não é isso que Jesus está ensinando. Deus não perdoa igual você. Você é pecador, Deus não é. A oração fala de um pecador perdoando o outro pecador. Deus perdoa diferente. Ele é santo perdoando um pecador. Ele não tem essa obrigação, mas ele faz, porque ele é santo. Então, o perdão de Deus é infinitamente maior do que o meu. Por isso, eu não posso negar o meu, que é imperfeito. Porque se o meu é baseado no pecado, eu não posso negar, porque o de Deus, que é santo, não me é negado. Se o de Deus, o perdão de Deus, que é santo e puro, não te é negado, você não pode negar o seu, que é imperfeito. Que é só isso que você tem que fazer: dar o seu perdão. Podemos contar com o perdão de Deus por toda a vida se somos gratos pelo perdão. Também perdoamos, e se perdoamos, somos perdoados. E Jesus fala aí no verso 14 e 15. Jesus só explica este versículo, irmãos. Ele fala lá: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, ou dívidas, ou pecados, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens, alguns vai estar entre colchetes, veja lá o que eu falei, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Então, se vocês perdoam, podem contar com o perdão de Deus. Pode contar com o perdão de Deus. Se vocês não perdoam, não há como esperar o perdão de Deus, apesar de que Deus não depende de você para te perdoar. Deus não depende, por isso que eu falo, o perdão de Deus é diferente. Ele não precisa de você para te perdoar, que Deus é soberano. Mas veja bem, você não pode esperar de Deus algo que você não pode dar. Você não pode esperar amor se você não pode dar amor. Como que você reclama para o seu irmão que ele não te ama? Ou para sua esposa? Vou usar um exemplo mais próximo para a gente ficar mais compreendido aí. Como você pode exigir da sua esposa carinho, afeto, atenção, amor, se você não sabe dar isto? Você tem que dar isso também. Nós só podemos exigir do outro aquilo que também podemos dar. Então eu só posso exigir de Deus algo que eu estou disposto a dar, que é o perdão. Se estou disposto, eu posso pedir, porque Deus vai me dar. Bom, eu poderia ainda citar um outro exemplo do que é perdão de Deus, perdão do homem. Rapidamente, todos conhecem a parábola que Jesus contou de um rei que mandou chamar todos que estavam devendo para ele, e um que estava devendo bastante dinheiro, ele falou: me paga agora, senão eu vou te jogar na prisão. E aquele homem se humilha perante Deus e fala: Senhor, eu não tenho como te pagar, mas tem paciência, tem misericórdia de mim, que eu vou te pagar. Então aquele rei se compadece e perdoa aquele homem. Só que aquele homem não soube usar do perdão que ele recebeu. Ele encontrou um amigo que devia para ele uma quantia ridícula, e ele não teve dó, mandou para a prisão o amigo. Então é alguém que experimenta o perdão, o amor de Deus, mas é incapaz de distribuir e de oferecer isso da mesma forma que ele recebeu. Isso chama-se ingratidão, incapacidade de perceber o amor de Deus, né? E o terceiro e último, irmãos, para nós não alongarmos mais, e é
trecho mais difícil para mim. Esse versículo é bem complicado. Eu vou tentar ser bem claro para os irmãos aqui. O texto diz assim: e perdoa-nos, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quem tem outra tradução? Outra. Induza. Outra. A palavra induzir praticamente sumiu das nossas Bíblias nesse texto, mas é o texto mais antigo e ele fala de induzir. A palavra realmente no grego é levar, induzir. Mas os tradutores das nossas Bíblias estão tentando dar um jeitinho de não ficar muito estranho e falam: não nos deixe cair. Bom, pode ser que agora os estudiosos tenham chegado à conclusão de que não é isto, né? De que o texto está falando de Deus nos preservar, nos guardar, de não cairmos na tentação. Mas muitas traduções ainda, e traduções importantes, guardam a ideia de não nos induza, ou induza, não nos leve à tentação. E é aí que entra um problema, porque se a palavra realmente é tentação, então nós temos um problema. Porque em Tiago, capítulo 1, versículo 12, aqui, pode pôr lá para mim, por favor? É importante a gente ler esse texto. Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 15. Não, passa aí. Será que eu anotei errado? Passo 13, vamos ver. Eu vou abrir aqui, porque eu acho que eu anotei errado. Pode ir passando, o 13 é do 12 ao 15, só para mim ver se aparece aí. É o 13. Diz o que aí? Ah, tá, vamos esperar. 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então Deus não tenta ninguém. Mas se a tradução aqui está dizendo que Deus induz a pessoa à tentação, aí nós temos um problema sério. Ou Deus induz, ou Deus não tenta ninguém. Quem está certo? Tiago ou Mateus ou Jesus, né? Bom, por isso que eu falei que era complicado e eu ia tentar passar por isso da melhor maneira possível. Irmãos, você pode entender que Jesus está dizendo para não nos deixar cair em tentação. Mas, se porventura você também cafifou também como eu, de que é induzir, deve haver uma explicação para nós entendermos sobre isso. Muitas vezes a palavra tentar e provar na Bíblia, ela aparece com o objetivo de revelar a grandeza daquele que está em tentação. Quando a tentação ou a provação, também a palavra provação é usada, Deus está envolvido, o objetivo não é fazer o homem cair. O objetivo é fazer com que o seu nome seja glorificado através daquilo. Vou dar um exemplo. Jó era um homem fiel a Deus, e Deus mesmo diz com a boca dele que ele era um homem íntegro. Mas Satanás resolve tentá-lo e pede permissão para Deus para fazer, e Deus permite que ele o tente. Deus não tentou Jó, Satanás o tentou. Deus não tentou Adão e Eva, a serpente, Satanás o tentou. Mas Deus permite a tentação. Mas Ele a permite a fim de que nós, através dela,
demonstramos a glória de Deus. Através da aprovação, nós venhamos exalar, pôr para fora aquilo que há de melhor em nós. Satanás, ele prova de outra forma. Ele prova na tentativa, na busca de derrubar, de aniquilar, matar, destruir. Esta é a proposta. Deus, quando deixa alguém ser provado, não é com a intenção de derrubar, mas com a intenção de amadurecer, de crescer, fortalecer e de ensinar quem Ele é. Essa é a intenção de Deus, nunca de derrubar ninguém. Então, como diz Tiago, está de acordo com a oração de Jesus. Amém? Ficou explicado isso? Espero que tenha sido satisfatório para os irmãos. Amém? Então, muitas vezes a palavra tentar tem esse objetivo, né? Um exemplo claro de que Deus leva alguém à aprovação para que ele seja glorificado, o próprio Jesus. Em Mateus 4:1, Jesus foi ao deserto por quê? Ele errou a placa que ia para São Bernardo? O Espírito Santo o levou até lá para ser tentado pelo diabo. É o que o texto está dizendo. E Jesus sai de lá como? Os anjos o serviram, Deus foi glorificado, Jesus glorificou a Deus e enfrentou Satanás dentro da sua aprovação, de uma forma que glorificasse o nome de Deus. É para isto que as provações às vezes vêm para as nossas vidas, né? Então, o objetivo é que nós sejamos aprovados e não reprovados. Amém? E o nome de Deus seja exaltado no meio de nós. Isto mostra que a prova não vem também por causa do pecado, que é outro erro que nós cometemos, de achar que a aprovação na nossa vida é porque nós estamos em pecado, é porque eu estou fazendo algo de errado, é por causa, pode até ser que seja também por isso, mas nem sempre por causa disso, senão Jesus estaria em pecado também. Jó estaria em pecado e Deus disse que ele era um homem íntegro. Então nem toda aprovação significa que Deus reprova você. Pelo contrário, Deus quer aprovar você diante dos homens e até aos olhos do diabo, de que você é fiel e de que Ele é poderoso em sua vida para te livrar de todo o mal. Amém? Jesus aponta para a resposta quando diz: mas livra-nos do mal. Senhor, não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Ou não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal aqui não é a maldade, mas é uma personificação, é o maligno. Livra-me do maligno. Porque é Satanás que usa a tentação para derrubar, para matar e destruir o indivíduo. Então Jesus fala: Senhor, livra-nos do maligno, do diabo, das suas artimanhas de Satanás, porque ele vai induzir ao erro, né? Então Deus deseja por meio das provações proporcionar honra e vitória para você. É através da provação em que você diz: eu sou vitorioso, porque ninguém é vitorioso sem passar por uma luta. Existe alguém vitorioso sem lutar alguma coisa? Ou sobe duas pessoas no ringue, ou se só tem um lá, existe alguém que ganha alguma coisa? Não. É preciso que o seu adversário venha, é preciso que ele te enfrente e você o enfrente. Aí sim, alguém sai vitorioso. Então, para tudo na vida, é preciso a aprovação, para nós podermos ser vitoriosos em algo. Então Jesus ensina que devemos orar a Deus pedindo que as provações não tenham domínio sobre nós, mas que juntamente com a aprovação Ele também nos dê o escape e a libertação e não nos deixe à mercê do mal. O último texto que eu vou pedir para abrir aí é 1 Coríntios 10, 13. Abre aí para mim, Elvis, por favor. Olha o que Deus faz quando você entra em provação ou tentação, se é isso, qualquer coisa que você possa pensar. O que diz aqui, irmãos? Vamos ler todos juntos? Isso é o que Deus faz. Se você está passando por provação, está sendo tentado, está passando por lutas, né?
Olha o que Deus fala aqui. Não, vamos ler todos juntos? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Ninguém é jogado para os leões se não puder enfrentar um leão. E ele vai enfrentar como Sansão fez e rasgá-lo ao meio. Porque é Deus quem dá a vitória para você suportar as dificuldades da vida e vencer as dificuldades. Amém? A glória é para Ele. O nosso Pai, Ele te conhece, o teu Pai te conhece, Ele conhece você, meu irmão. Você não vai passar por alguma coisa que você não pode suportar. Ele, antes disso, antes que você pense que vai sucumbir, Ele te envia também um escape, o socorro. E eu não sei de onde vem isso, mas Ele sabe. Deus sabe de onde vem o socorro, né? O socorro vem dele, mas Ele te envia da forma que Ele achar melhor, né? Então Jesus mostrou com essa oração do Pai Nosso que nós devemos depender de Deus para as nossas necessidades físicas, buscar o perdão de Deus e o livramento das provações. Nós temos um Pai poderoso que garante o que precisamos para viver, para vencermos as dificuldades na vida. Muitos pais fazem planos para os filhos. Meu filho vai estudar em tal escola, meu filho vai fazer isso, vou montar uma poupança, ele vai isso, aquilo, outro. Buscam o melhor para os filhos, porque eles querem que os filhos sejam o quê? Vencedores. Que os filhos vençam na vida, né? E que sejam pessoas de bem, que sejam bons cidadãos. E para isso, Deus também proporciona escolas para nós. Deus também faz planos para nós. Ele também pensa por onde nós devemos passar. As escolas que nós temos que enfrentar, que estudar, são as escolas da vida. São as coisas que nós aprendemos, as situações que vivemos, que Deus nos deixa passar, e nós aprendemos com as coisas erradas, nós aprendemos com os erros, aprendemos com as coisas ruins, aprendemos com a doença, aprendemos com a morte, aprendemos com o nascimento, aprendemos também com o casamento, aprendemos com o batismo, aprendemos com a ingratidão, aprendemos também com o amor, com o perdão, aprendemos com todas essas coisas, e Deus nos vai ensinando através dela. Então Deus também está preparando coisas para nós, e Ele quer que a gente passe por elas. E eu já falei várias vezes sobre a questão da aprovação, só para encerrar para os irmãos, e que o ouro, quando ele é provado, ele é posto no fogo, a intenção não é acabar com o ouro. A intenção é que a impureza que existe naquela pepita, ela venha se separar do ouro e só venha, eu não sei como é que é feito isso, mas de que o ouro seja extraído limpo, puro, sem nenhuma contaminação. Então, quando nós somos provados, a Bíblia diz que somos provados como ouro, porque Deus quer extrair de nós o melhor. Deus quer o melhor daquilo que nós podemos ser, daquilo para o qual Ele nos criou para ser. Mas isso não acontece sem ser provado. Então Deus extrai de nós, e Ele espera que você aprenda que cada situação da sua vida, cada dificuldade, Deus está extraindo de você o melhor, e Ele espera que você entenda isso e faça o seu melhor. Amém? Vamos levantar, vamos agradecer a Deus.